Olá, bem-vindo à disciplina de Termofísica 2 e o que nós vamos ver em Termofísica 2 é um pouco diferente de Termofísica 1, no sentido em que lá nós demos muito mais importância aos aspectos macroscópicos da termodinâmica. Nós tratamos grandezas macroscópicas como pressão, volume, temperatura, máquinas térmicas, transições de fase e densidades, por exemplo. E, na verdade, apenas na parte de entropia que a gente fez uso de uma descrição microscópica do sistema ao tentar colocar a entropia como o logaritmo do número de estados. Agora nós vamos, nessa parte de Termofísica 2, concentrar mais no que nós chamamos de mecânica estatística. Nós também vamos partir da mesma noção de entropia, mas vamos tratar casos onde a distribuição de níveis de energia são discretos, vamos um pouco mais além, vamos tratar sistemas interagentes de verdade, vamos retomar o caso de transições de fase e vamos tratar também dos sistemas com grande número de partículas do ponto de vista da mecânica quântica. Mas antes de começar o curso propriamente dito, o que eu preparei para esse vídeo é uma revisão rápida dos principais conceitos que a gente viu em Termofísica 1. Claro que eu não vou conseguir num vídeo de meia hora reproduzir tudo que foi mostrado em um semestre, mas o que a gente vai colocar aqui é só alguma coisa para refrescar a cabeça de vocês, para a gente, de volta, ficar acostumado com a gíria ou com a linguagem da termofísica. Então vamos começar a nossa revisão de Termofísica 1, como eu disse, bastante concentrada somente na definição dos conceitos nesse vídeo. As aplicações a gente deixa, muitas delas a gente vai rever aqui em Termofísica 2 de uma maneira, por incrível que pareça, ainda mais simples do que a gente viu em Termofísica 1. Então o que eu planejei para a gente falar hoje, vou começar definindo o equilíbrio e temperatura, vou comentar gases ideais e equipartição, energia, a primeira lei da termodinâmica, entropia e a segunda lei, sistemas interagentes e, finalmente, os potenciais termodinâmicos. Muita coisa para meia hora. Então vamos começar com temperatura. Temperatura, a gente chegou à conclusão que uma definição macroscópica de temperatura seria a tendência que um corpo tem de transferir energia na forma de calor, sendo que essa transferência ocorre do corpo que está a maior temperatura para o corpo que está com a menor temperatura, há transferência de energia, a temperatura desse cai, do que cedeu, do que recebeu aumenta, até que ela atinge um equilíbrio. Tá? E o equilíbrio então foi definido como a situação em que os dois corpos estão na mesma temperatura. O fato de existir um equilíbrio termodinâmico de dois corpos que estão em contato e interagem termicamente, permite que a gente meça então essa temperatura. Essa definição de equilíbrio, a gente vai notar que ela depende, o sistema vai na direção do equilíbrio com uma dada lei, que a gente viu na maioria dos casos é exponencial, né, com um dado tempo de relaxação, e essa lei que obrigou a criação, a declaração da lei zero da termodinâmica, em que diz se um corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B, e ao mesmo tempo está em equilíbrio térmico com o corpo C, então B e C estarão também em equilíbrio térmico. E isso significa, essa propriedade de transitividade da temperatura, significa que existe uma grandeza que permite caracterizar o equilíbrio. Essa é a temperatura, né, que apareceu antes dessa lei, por isso que ela tem o nome de zero, porque na verdade já tinha algumas leis da termodinâmica criadas ou enumeradas antes de tratarmos da lei zero. Tá? Do ponto de vista de interação, a gente fala aqui de interação térmica, é a situação em que dois corpos, um tem uma temperatura maior, outro menor, e a transferência de energia é através desse processo que a gente chama de calor, né? Fluido de um corpo de temperatura mais alta para o outro de temperatura mais baixa. Essa que seria a interação térmica. Além disso, a gente pode modificar as propriedades termodinâmicas de um sistema quando se aplica uma força. Por exemplo, se você diminui o volume, comprime um gás, esse é o exemplo mais comum em termofísica, você tem uma força externa e tem uma variação de volume, então tem uma realização de trabalho. Mas não precisava ser uma força mecânica, mas pode acontecer que outros campos, como o campo magnético, campos elétricos, também realizem trabalho, e todos esses vão entrar na categoria que a gente chama aqui de interação mecânica. A interação difusiva envolve troca de partículas e a gente viu também em Termofísica 1, pode acontecer em transições de fase.
Então existem 3 interações básicas, né, que a gente classifica todos os tipos de interações basicamente nessas 3 classes maiores. Na interação térmica, o que acontece é a transferência de energia de uma maneira espontânea, desde que a diferença de temperatura entre os 2 corpos seja diferente de zero. Então, esse processo de transferência de energia de uma forma espontânea entre 2 corpos em que entre os 2 existe uma diferença de temperatura, a esse processo a gente chama de calor. O outro processo em que há transferência de energia através de um agente externo, não é mais espontâneo, é uma transferência forçada, é o que a gente chama de trabalho. A energia interna do sistema, ela varia segundo a primeira lei da termodinâmica, que nada mais é do que a lei de conservação de energia. Então aqui a gente enumera como ΔU igual a Q mais W. Lembra que aqui tem um problema de convenção. A variação de energia de um sistema, da energia interna de um sistema, é o calor que esse sistema recebe, mais o trabalho que é realizado sobre ele. Por isso a gente tem um sinal de mais. Algumas das vezes, algumas referências usam menos, aonde W passa a não ser o trabalho realizado sobre o sistema, mas o trabalho realizado pelo sistema. A gente usou essa notação mais quando a gente foi estudar máquinas térmicas. Então tem que tomar cuidado ao ver apenas a primeira lei da termodinâmica escrita de uma maneira matemática, tem que tomar cuidado com as convenções, se o calor é retirado ou cedido, e se o trabalho é realizado sobre ou pelo sistema. O que é interessante aqui nessa relação da primeira lei da termodinâmica é que a energia é uma função de estado, ou seja, ela depende das condições em que o sistema está. Já calor e trabalho, como são processos, eles dependem da forma com que vocês realizaram esse processo. E a gente tem aqui então a soma de 2 quantidades que dependem do processo, dando uma que a variação não depende dos processos. Essa é bastante interessante, essa característica da primeira lei da termodinâmica. Normalmente, energia não é algo fácil de ser medido, pode parecer absurdo, mas as quantidades que são prontamente acessíveis experimentalmente são a capacidade térmica, que é qual é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura do corpo de 1 grau Kelvin ou Celsius, mediante um certo processo, esse calor sendo transferido através de um certo processo Y. Aqui, na verdade, a gente usa essa notação para manter Y constante. Então, aqui seria capacidade térmica volume constante, é o calor que você cede ao sistema, não, a quantidade de energia que você cede na forma de calor, dividido pela variação de temperatura, desde que a condição seja volume mantido constante. Essa quantidade, assim como a energia, é uma quantidade extensiva, ela depende da quantidade de matéria que eu estou levando em conta, e para isso a gente usa então o calor específico, aqui no caso o calor específico molar, em que a gente pega a capacidade térmica dividido pelo número de moléculas do corpo, e aí essa grandeza vai depender exclusivamente da substância. Tá? Não é uma grandeza, é uma grandeza intensiva, então depende só da substância, e não extensiva, que depende das dimensões do que eu estou tratando. Quer dizer, quando eu aumento o tamanho, eu aumento a massa do sistema, essa grandeza varia. Já o calor específico, não. O trabalho, a gente lembra, depende do processo, então a integral de PDV pode ser feita de várias maneiras diferentes, integrais de linhas em caminhos diferentes, né? Então por isso que o trabalho é chamado de uma diferencial que não é exata. O cálculo do calor e trabalho é bastante facilitado quando você calcula essas quantidades, quando elas atuam no gás ideal. O que é o gás ideal? É um gás em que as interações entre as partículas são desprezíveis, tá? Então não há interação a não ser por colisões entre as partículas e as paredes do recipiente que ela está contido. Para o gás ideal vale a relação PV igual a NKT, né? Ou NRT, onde N é o número de partículas e aqui seria a constante de Boltzmann. Então essa é uma descrição microscópica, ou em termos de grandezas mais macroscópicas, isso é um mol, e isso aqui é a constante dos gases ideais. Tá? Essa relação PV igual a NKT, nós de início partimos dessa relação como algo obtido experimentalmente, e assim foi historicamente. Nós chegamos a essa expressão a partir do cálculo da entropia do gás ideal, que é o que a gente vai ver no próximo slide.
Além disso, a gente descobriu que, dadas essas condições do gás ideal, para termos quadráticos em energia, em condições de temperaturas mais altas, né, quando a energia pode ser expressa como um termo quadrático e não como na mecânica quântica, como uma sucessão discreta de níveis, se a energia pode ser escrita, então, como um termo quadrático, ou pelo menos um dos termos da energia é um termo quadrático nas coordenadas ou nos momentos da partícula, o valor médio da contribuição desse termo quadrático é meio de kBt para cada grau de liberdade. Então, por exemplo, se você trata agora um sistema tridimensional com 3 graus de liberdade, você teria 3 meios de kT, por exemplo, para a energia de uma partícula num gás ideal que tem 3 graus de liberdade ou 3 graus de liberdade translacionais. Eu já havia feito spoiler sobre entropia no slide anterior, e a gente definiu a entropia como sendo o K-logaritmo do número de estados de energia de um sistema com energia entre E e E mais dE. Essa é a grandeza ômega de U, que a gente chama de densidade de estados. E é uma grandeza que, como a gente viu pelos cálculos, essa grandeza cresce muito rapidamente com U. U elevado a uma potência que depende de N, onde N é o número de partículas. Se a gente considerar um mol, é U elevado a 10 a 23 ou mais. Né? Então é um número que cresce muito rapidamente com U. Em particular, a gente soube calcular essa entropia para o gás ideal, a energia do sistema elevado a 3 meios de N e o volume elevado a N. Né? Então essa era a entropia do gás ideal. A gente fez isso trabalhando no espaço de fase, né? Que era 6n dimensionais, com 3n coordenadas espaciais e 3n coordenadas de momento. O que a gente descobriu também é que quando você tem sistemas interagentes, e eles trocam energia, vamos pensar no caso térmico simplesmente. Então um sistema cede que está na temperatura mais alta, cede energia para o outro que está na temperatura mais baixa, e aí o que acontece? A energia desse diminui, a energia desse aumenta, até que se equilibra no caso em que as temperaturas são iguais. A gente viu que essa situação equivale a dizer que o sistema vai para uma situação em que a entropia é máxima. Isso vem do fato do seguinte: se você pegar dois sistemas, a densidade de estados do primeiro sistema cresce rapidamente com 1, e esse daqui também cresce rapidamente com a própria energia dele. Quando um cede para o outro, a energia de um aumenta, então o ômega-U aumenta rapidamente, a energia do outro diminui, então o ômega-U desse diminui rapidamente, o produto dos dois dá uma função que é extremamente localizada em termos da situação de equilíbrio. Né? Então a gente vê que ida para o equilíbrio, do ponto de vista termodinâmico, como a gente começou, significa um caminho para igualar as temperaturas, e aqui vai o sistema, sem falar em temperatura, o sistema vai para um estado que corresponde à entropia máxima. Baseado nessas contas que a gente fez, a gente chegou a uma descrição macroscópica para a entropia, que a variação da entropia para processos quase estáticos ou infinitesimais que acontecem como sucessões de estado de equilíbrio é a quantidade de calor, né, naquele processo isotérmico, dividido pela temperatura em que ele ocorre, e essa variação de entropia, essa é a segunda lei da termodinâmica, a variação de entropia é sempre positiva, maior do que zero. Para sistemas interagentes, então a gente já viu que existe uma relação íntima entre entropia e temperatura, porque as duas caracterizam o estado de equilíbrio, sejam por temperaturas iguais, no caso só de interação térmica, de novo só para simplificar, temperaturas iguais e entropias máximas. Baseado nisso, a gente conseguiu chegar a uma relação entre temperatura, essa relação aqui é uma boa definição de temperatura, que é a variação da energia em relação à entropia. Se, por outro lado, eu considero agora não a energia térmica, mas a energia mecânica, ou seja, coloca dois sistemas interagentes em que o volume deles, a parede entre eles pode variar, né? A gente chega à conclusão que dois gases nessa situação, a situação de equilíbrio corresponde àquela em que a pressão nas duas paredes é a mesma. Isso também é o máximo de entropia. Então a gente consegue tirar uma relação fácil entre a pressão e a variação da entropia com volume. Partindo da primeira lei da termodinâmica, que era o dU, que é o calor, que é o TdS,
pela primeira definição, né? Menos o PDV, essa era a quantidade de calor, a gente chega à conclusão também que o ds agora pode ser maior ou igual a Q sobre T, não só igual como anteriormente, porque agora você não precisa estar lidando com processos quase estáticos. Essa relação, por exemplo, vale com a expansão livre de um gás. Você tem gás numa caixa e aqui tem vácuo. Quando você tira a partição entre o meio, o gás se expande, a entropia do gás aumenta, porque agora tem muito mais espaço a serem preenchido, o número de estados aumenta violentamente, mas como o sistema está isolado e é um gás ideal que não tem energia entre as partículas, a energia permanece a mesma, a temperatura permanece a mesma, sem ter calor envolvido. Então essa relação aqui não vale, o que a gente pode dizer é que a entropia é maior do que isso. Quando a interação não é simplesmente mecânica ou térmica, mas é também difusiva, da mesma maneira a gente pode definir uma função que define o equilíbrio entre as fases, ou entre os sistemas, e os sistemas entram em equilíbrio quando seus potenciais químicos são os mesmos. A definição do potencial químico é semelhante à da pressão, exceto que o termo agora aqui é positivo. Esse da pressão vocês lembram que é negativo, porque quando você aumenta a pressão num gás, o volume diminui. Então um cresce com sinal contrário do outro, que não é o que acontece na maioria das vezes com Mi, embora Mi possa ser negativo. Resumindo, das três condições de equilíbrio dos três tipos de interação que nós temos, nós podemos juntar essas equações, o inverso da temperatura e a variação da entropia em relação à energia com volume N constante. A relação de pressão com a entropia é P sobre T ds dV, e a relação do potencial químico é menos dρ de S dρ de U, mantendo as outras condições todas constantes. Então aqui nós temos resumido os três tipos básicos de interação entre dois sistemas do ponto de vista da termodinâmica. Há um outro detalhe interessante considerando essa equação, 1 sobre T dρ de S dρ de U, que é o seguinte: como a temperatura é sempre positiva, significa que toda vez que você aumentar a energia, a entropia aumenta. Toda vez que você diminuir a entropia, a energia diminui, pois afinal as temperaturas em Kelvin, a gente sabe, é positivo, né? Então a entropia e a energia crescem na mesma direção. E vou relembrar agora com vocês as definições dos potenciais termodinâmicos, que são importantes de novo para a gente estudar sistemas em equilíbrio. O primeiro deles é esse aqui, é a energia livre de Helmholtz, que é U menos Ts. É a energia menos a temperatura vezes a entropia. Por que que é definido assim? Ou qual é a importância disso? Você lembra, existem duas maneiras de a gente buscar o equilíbrio. Ou diminui a energia, nos sistemas mecânicos assim que funciona, ou você aumenta a entropia. Como temperatura, como eu acabei de comentar, é uma grandeza positiva, diminuir a energia significa diminuir a entropia. Então não dá para você diminuir a energia e subir a entropia, que isso daria temperaturas absolutas negativas. Então o que é melhor? É você diminuir o U ou aumentar o S? Essa grandeza representa exatamente isso. U menos Ts. Se você aumentar o U, você aumenta o S e o dF pode diminuir se esse termo for maior do que esse. Então quem controla, quem vence, se é a minimização da energia ou a maximização da entropia, é exatamente a temperatura. Tá? Essa é a energia livre de Helmholtz, essa é a energia livre de Gibbs, e essa energia livre, H, é conhecida como a entalpia, que é bastante usada em química. Essas energias têm o nome de energias livres porque, na verdade, elas são as energias que estão disponíveis no sistema para realizar trabalho. Estão livres para a realização de trabalho. Essas energias vão determinar quais são as condições de equilíbrio em diversas condições. Ou T constante, ou P constante, T e P constante e assim por diante. Tá? Existe um truque matemático que a gente fez, que era transformada, elas aparecem através das transformadas de Legendre da energia, mas se você pegar
a gente já pode ver aqui, se você pegar a diferencial de F, isso dá du menos TdS menos S dt. Mas U menos TdS, como a gente viu da primeira lei da termodinâmica, é menos PDV mais μdn. Então eu encontro aqui uma expressão para a energia livre de Helmholtz em termos da temperatura, do volume e do número de partículas. Antes eu tinha a energia como uma função da entropia, do volume e do número de partículas. Eu troquei agora qual é a variável de interesse, se era a entropia ou se era a temperatura. Essa daqui mexe com 3 grandezas fáceis de serem que são facilmente acessíveis experimentalmente: a temperatura, o volume e o número de partículas. Da mesma maneira, a gente pode chegar às relações de Maxwell, lembrando, por exemplo, se você igualar isso aqui a uma diferencial, então menos S é diferencial de F em relação a T, mantido V e N constante. Se você fizer para a energia, aqui está a primeira lei da termodinâmica, então a temperatura é derivada de U em relação a S, a pressão é menos a derivada de U em relação a V, e o potencial químico é derivada de U em relação a N. Para obter uma relação de Maxwell a partir da expressão da energia, por exemplo, e esse procedimento vale para quaisquer uma das energias livres, então a gente pega a primeira lei da termodinâmica, ou pode pegar a diferencial da energia livre de Helmholtz, e lembrar o seguinte: isso aqui é a derivada de U em relação a S, isso é menos a derivada de U em relação a V, e isso é mais a derivada de U em relação a N. Como du é uma função de estado, é uma diferencial exata, as derivadas cruzadas devem ser as mesmas. Quer dizer, isso aqui é a derivada de U em relação a S. Se eu derivar isso aqui em relação a V, é igual a derivada de em relação a V e depois a derivada em relação a S. É essa expressão que eu escrevo aqui embaixo, né? Faça a derivada de U em relação a V, menos P com T e N constante, dá a relação, faça a derivada em relação a S, depois faça a relação de AV e chega uma relação entre as derivadas de T e de V. Derivada de T em relação a V, com S e N constantes, é menos a derivada de P em relação a S. Essa é uma das equações de Maxwell que a gente obtém, existem várias e que facilitam bastante também a obtenção de dados experimentais, porque elas relacionam as derivadas de quantidades facilmente mensuráveis, como pressão, temperatura e volume, com derivadas de grandezas que não são tão simplesmente acessíveis, como, por exemplo, a entropia. Quando a gente estudou as transições de fase, a gente viu que o sistema a ser minimizado, no caso em pressão atmosférica, pressão mantida constante e temperatura mantida constante, que é a transição de fase, o que a gente busca era uma minimização da energia livre de Gibbs, ou G, que é esse potencial mais importante. Então, com isso, a gente termina. Eu reapresentei a vocês, ou relembrei, quais foram as principais definições que a gente viu em Termofísica 1. Agora que a gente já se lembra como é a temperatura, como é a entropia, para que servem os potenciais, como calculamos a entropia, relações entre grandezas fácil acessíveis experimentalmente, grandezas que não são tão acessíveis assim experimentalmente, a gente está preparado para continuar e começar a tratar o sistema agora de um ponto de vista mais microscópico, que é a física estatística. Para o próximo vídeo, como estudar sistemas, agora não em que a energia é constante, o sistema é isolado, mas em que a temperatura é mantida constante. Tá bom? Isso fica para o próximo vídeo e eu vejo vocês lá.